Tá todo mundo focado na volta dos monstros físicos, mas a verdadeira ameaça do próximo episódio pode estar escondida lá no passado. O que o Jade e a Tabitha fizeram com o próprio filho é realmente perturbador, e eu vou te provar que a salvação de todo mundo ali em From exige abrir um túmulo do próprio Jade. Então, se você quer entender melhor sobre essa história, fica aqui no vídeo que eu vou te contar tudo. Mas antes dessa revelação que vai explodir a sua cabeça, a gente precisa lembrar do episódio anterior e do desespero que acabou de ser revelado ali no lago. Porque um cara que já deveria ter ido de arrasta há muito tempo, porque eu não sei se você lembra, esse mesmo cara, o Roger, ele liderou a invasão na casa da Chen Shen quando teve falta de comida na cidade. Agora ele vai lá e puxa uma corda da água e traz aqueles espantalhos bizarros para a superfície do lago. E no trailer dá pra ver a cara da dona ali toda preocupada, mas quem realmente deveria estar em pânico é a Tabitha. Você lembra do flashback dela lá na terceira temporada, quando ela era criança ainda e morria de medo escondida atrás de uma pedra? Eram exatamente essas coisas que estavam caçando ela. E aqui o negócio vai ficando cada vez mais perigoso, porque no episódio anterior nós vimos a Fátima no meio da construção de um golem. E historicamente essas criaturas precisam de rituais específicos para ganharem vidas. E aí eu te pergunto, o que acontece quando você tenta dar vida a um golem de proteção em uma cidade que já está cercada por golems de palha desativados, digamos assim? Você acaba acordando um exército inteiro de golems. E qual a chance dessas criaturas perderem o controle e se voltar exatamente contra os seus criadores? Isso explica perfeitamente a destruição total do assentamento original. Mas se você acha que o perigo físico do lado de fora é tão ruim, espera para ver o terror psicológico que nós veremos ali no posto, porque é realmente assustador. Na cena a gente vê a Marielle sendo arremessada contra a parede com muita força e algemas aparecem ali do nada, forçando a mente dela a reviver toda aquela tortura na masmorra. Ela até consegue avisar para Christie que existe uma entidade ancestral ali, uma força que se alimenta puramente do sofrimento contínuo deles. E se você reparar, vai notar a silhueta ali da Sofia observando tudo. Isso levanta uma questão que para mim é muito desesperadora, porque a Marielle realmente está presa numa alucinação, ou o peso da Sofia de amarelo começou a impactar a vida de mais pessoas ali na cidade. E se a sanidade de alguns começa a desmoronar aos poucos, as memórias esquecidas de outros começam a voltar com força total. E é aqui que a gente entra na grande traição, ou seja, a teoria que eu falei lá no início do vídeo, porque o Jade finalmente foi para a floresta com o Boyd e comeu os cogumelos assombrados. O efeito demorou, mas quando bateu, ele deu de cara com uma versão mais nova de si. A visão manda um aviso direto ali. As respostas que ele procura vêm embrulhadas em verdades muito dolorosas. E logo depois os monstros originais agarram o Jade e arrastam o corpo dele para uma tumba posicionada cirurgicamente no centro exato da câmara de sacrifício das crianças Ankui. Por que arrastar ele justamente para lá? A resposta aqui parece meio cruel. Naquela vida passada, no primeiro ciclo, o Jade e a Tabitha eram os pais de uma das 7 crianças escolhidas para o ritual Ankui. A engrenagem desse ciclo aponta que eles concordaram em entregar o filho, mas no último minuto, na minha opinião, quando o peso da morte bateu, eles mudaram de ideia e tentaram impedir o sacrifício. E os outros pais enxergaram isso como uma traição imperdoável e executaram os dois juntos com a criança. Então, na minha opinião, aquela tumba no centro da caverna é o túmulo do próprio Jade. A palavra Ankui significa lembrar. Então, quando Jade beber o sangue daquele crânio humano que o homem entregou para ele nas suas visões passadas, ele vai consumir os restos da sua própria versão original. E fazer isso é a chave que pode devolver as memórias e entregar uma saída geográfica de Fromville, na minha opinião. Então, talvez seja por isso que eles fogem tanto das crianças e nunca conseguem resolver aquele mistério. E no fundo da mente do Jade e da Tabitha, eles podem carregar um trauma paralisante por terem condenado o próprio filho ao sofrimento eterno. E vale lembrar aqui que essa teoria que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo, ela se conecta diretamente com duas histórias que a série trouxe nessa temporada, histórias bíblicas essa. Primeira história de Acã, que tem tudo a ver com traição,
e depois a história de Abraão, que tem tudo a ver com sacrifício de filho. Então acho que isso conecta muito bem com aquilo que a gente trouxe nesse vídeo. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo, se é viagem da minha cabeça ou se realmente faz sentido. E também, cara, por favor, fazer esses vídeos com muita teoria, com muito embasamento, como eu faço aqui, eu vou pesquisando um monte de coisa na internet para trazer um roteiro bem fechadinho para vocês aqui, dá muito trabalho. Então o seu like me ajuda demais e a sua inscrição, se você não é, cara, também me ajuda muito. Deixa o hype também para fortalecer e esse vídeo ser espalhado para mais pessoas. Mas voltando aqui para o vídeo, a grande questão agora deixou de ser escapar da cidade. O verdadeiro perigo é saber se a sanidade do Jade vai suportar a culpa de ser o causador desse desastre todo, esse desastre original, ou ele vai sucumbir de vez. E se ele sucumbir, o Homem de Amarelo vai usar exatamente essa culpa para puxar ele para essa nova seita sombria que está se formando. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo, muito obrigado por ter chegado até o final e não esquece de comentar aqui se faz sentido tudo isso que eu falei. Se não faz sentido, eu quero ler e eu quero responder todos vocês, tá bom? Também deixa aquele like para ajudar demais e confere aí sua inscrição. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, fui!